Pessoal, derivada de funções de várias variáveis. Como que a gente calcula a derivada de uma função que vai aparecer aqui para a gente mais de uma variável independente? Bom, quando você tiver uma função com mais de uma variável, a derivada é chamada de derivada parcial, tá? Derivada parcial. Por que a derivada parcial? Porque você vai derivar a sua função primeiramente considerando a primeira variável, nesse caso seria o x, e depois você vai derivar de novo a sua função, agora considerando apenas a variável y. Se você deriva essa função em relação a x, a sua variável y será uma constante. Você vai considerar como sendo constante. Se você deriva a função em relação a y, a sua variável x será uma constante. E a notação para a derivada parcial, que é derivada de mais de uma variável, é diferente da derivada para uma função apenas, para uma variável apenas. Então, é um del f del x. Derivada parcial da função em relação a x, ou ainda derivada da função f de xy em relação a x, ou ainda a derivada da função x, da variável x na sua função xy, tá? Na sua função de mais de uma variável. E para a derivada, considerando agora a variável y, é a mesma coisa. Derivada parcial da função em relação à variável y, ou derivada da função em relação à variável y, del da f de xy por dy del y, ou f de y da sua variável, da sua função xy. Então, olha só, considerando esse exemplo, x mais 10y, então, a derivada da função x mais 10y, vamos calcular a derivada da função f em relação à variável x. Bom, em relação à variável x, a gente só vai derivar o termo que tiver o x. A derivada do x, como o x aqui ele é potência 1, a derivada dele vale 1. Mais a derivada do 10y, bom, não tem o x para a gente poder derivar, então esse 10y é uma constante, tá? E a derivada da constante vale 0. Ou seja, a derivada parcial dessa função em relação a x é 1. E a derivada dessa função em relação a y é o mesmo processo. A derivada de x aqui, olha, são variáveis diferentes. Então, esse x é uma constante. A derivada da constante é 0. Então, a derivada da função em relação à variável x, em relação à variável y, vale 0. Mais, derivada dessa função agora em relação à variável y. Então, olha só, y elevado na primeira potência, a derivada dele vale 1, vezes o 10, então temos aqui que o resultado é 10. Então, a derivada da função em relação à variável y vale 10. Então, derivada parcial da função em relação a x, derivada parcial da função em relação a y.